todos, múltiplas linguagens aqui, idiomas. Bom, o professor Mário me passou aqui uma missão bastante gratificante, importante, que é contar para vocês um pouquinho da trajetória da nossa ação extensionista e social do nosso programa. Ela chama o Caminho do Diálogo. Deixa eu ver se o professor Gerson chegou. Caminho do Diálogo é filho meu com o Gerson, né? Nossa criação. E dá muita alegria, né, Gerson, depois de tanto tempo, poder estar contando aqui um percurso de uma coisa que a gente sonhou e idealizou há um tempão atrás, né? Caminho do Diálogo. Essa história começou em 2015. 2015, eu e o Dr. Gerson conversando. A gente podia fazer uma ação, aí o Gerson trouxe uma ideia, vamos fazer um método peripatético, em que Aristóteles andava com os seus pupilos pelos jardins e era assim que ele ensinava. Como que a gente vai fazer isso com a bioética? Como que a bioética pode ser essa nova forma de ensinar? E aí a gente criou o Caminho do Diálogo. Esse Caminho do Diálogo, a gente idealizou ele aqui na PUC, em que, não sei se vocês perceberam que aqui na PUC tem uma cobertura, um toldinho branco assim, que vai percorrendo a PUC toda. A gente pensou, isso aqui poderia ser um caminho e, em alguns lugares, os participantes, né, que vinham para cá aprender, que nesse caso aqui, na primeira versão eram crianças do ensino fundamental, eles passariam por esse caminho. Deixa eu ir passando aqui para vocês verem, né? Esse aqui foi nosso primeiro público. Muitas crianças do ensino fundamental que vieram aqui aprender sobre bioética, imagina. E aí a gente fez esse aqui, ó. Esse aqui era o caminho, né? As crianças iam passando por esse caminho e conforme eles andavam, eles encontravam uma plaquinha. Aqui tem uma árvore da vida. Eram várias árvores da vida, cada uma delas discutia um tema da bioética e ela tinha frutos. E esses frutos tinham questões éticas, bioéticas, dilemas, conflitos, enfim, em que os nossos alunos do mestrado, aqui da pós-graduação, discutiam junto com os professores e com as crianças a respeito de como se posicionar diante de cada uma dessas questões. Foi uma ação que agregou a formação dos nossos mestrandos, na época, né, graduandos, docentes, de colocar a bioética, que era trabalhada até então no campo teórico, numa atuação prática. Aqui a gente tem a árvore da vida, e eram várias temáticas que envolviam vulnerabilidades todas que a gente trabalha aqui. E aí estão as crianças com os frutos, aqui as questões, nossos mestrandos, né, na época, trabalhando com as crianças. E é muito bom assim rever aqui esses alunos de 2015, já estão aqui, né? Agora já até nos seus doutorados e pós-doutorados. E essas foram, ó, a gente tem os... E foi um momento assim muito importante para a gente, foi a primeira vez que a gente sentiu essa conexão e essa importância que é trazer a bioética para o dia a dia, né? Foi muito gratificante, foi assim, até difícil de descrever, né? E foi no nosso congresso de bioética. Em 2018, no congresso no Ibero-Americano de Bioética, a gente resolveu repetir essa ação, só que não mais com crianças do ensino fundamental, mas com pré-adolescentes e adolescentes do ensino médio. E aí não dava para fazer mais essas árvores da vida com seus frutos, né? A gente idealizou estações trabalhando as ODSs e essas estações envolveram jogos, atividades práticas, enfim, para poder engajar mais com o público adolescente. A gente trabalhou, então, o nosso mascote foi uma molécula de água que percorria todas as estações e ela também foi uma cápsula do tempo, onde esses alunos colocaram suas perspectivas para o futuro. E nessas estações, né, aqui a gente fazendo a recepção deles, né, e aqui nessas estações eles faziam vários jogos, enfim, iam discutindo as temáticas, todos os objetivos das ODSs, eles trabalharam aqui nessa ação. Então a gente teve, né, diferentes contextos aqui. Aqui eles trabalharam a questão do lixo, ganharam mudinha de presentes,
as questões da água. A gente vê nossos colegas aqui, tudo novinho também, né? Ali a Nora, tinha até cabelo nela. A gente aqui na agência, aqui é a cápsula do tempo, né? Eles colocando ali as perspectivas deles. E a galera aí, ó. E aí chega 2019. E a gente, depois desses dois caminhos do diálogo, a gente ficou questionando e a gente viu que a gente tinha um problema ou um desafio muito sério. Como se conectar com as pessoas e como engajar as pessoas e como falar de bioética, principalmente para criança e para adolescente, de um tema que é tão pesado até para adulto, né? E a gente ficou pensando, a gente precisa de ferramentas de comunicação, de meios de comunicação que aproxime as pessoas, as crianças, os adolescentes, enfim, da academia. E a gente clamou, a gente olhou para os céus e clamou. O que a gente pode fazer? E de repente eu cheguei! Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Meu nome é Potter, muito prazer. Eu venho do futuro, ano 2080, e lá não tá nada bonito, não é? Mas você sabe que tem melhorado. É mesmo? Tem melhorado, você acredita? Tem melhorado, por quê? Por causa do trabalho de vocês. Nós, bioeticistas. Eu, bioeticista do futuro, e vocês, bioeticistas do presente, não é? Então eu vi o Thierry, eu não sei se vocês conhecem o Thierry, ele fez o mestrado dele aqui em 2019, né? E aí ele fez essa ferramenta chamada bioteatro. E aí eu estava passando, também procurando alguém para me ajudar, porque o futuro realmente está muito complicado, e aí eu me conectei com ele. Aí a gente conversou, ele falou da proposta dele, eu fiquei muito encantado, e aí eu vim. Então agora eu tenho vindo, né? Assim, a passagem está meio cara para cá, mas eu tenho vindo quase todos os anos para... Milhas. É porque eu faço, né? Eu faço muito... O que é isso atrás de você ali? Isso aqui? É. Isso daqui, gente, se a gente não parar o que a gente está fazendo agora, se a gente não pensar na natureza, é assim que a gente vai viver lá no futuro. Por isso que eu voltei, não é? Porque aqui a gente tem ar livre, lá a gente não tem mais ar livre. Então a gente precisa pensar na natureza, entender que a gente... Isso é um tubo de oxigênio e tem uma planta dentro? E mas é uma planta de plástico. Mas só tem plástico lá. E teu cabelo é de plástico também? Também. É o microplástico. Também. Só tem plástico, bactéria e vírus. E a gente fica tudo embaixo da terra. E aí você veio aqui para trabalhar com as crianças de escola pública? Isso. Aí Ensino fundamental? O Thierry fez um espetáculo falando sobre agrotóxicos. E aí eles trabalharam com as crianças, porque a ferramenta é isso, é trabalhar com as crianças por meio do teatro. Porque o Thierry também é ator e ele entendeu que o conhecimento que ele adquiriu no teatro é muito importante. Porque sentar e ouvir é interessante, mas você agir é mais interessante ainda. Agora me conta isso aqui, ó, 2020... Pulou alguma coisa aqui. 2020, o que aconteceu em 2020? Foi a primeira. A defesa... Desculpa, perdão. Eu vou dar spoiler. E aí o que aconteceu? Em 2020 o Thierry ganhou o título de mestre. Você foi lá assinar a ata. Sim. Você assinou a ata. Ele quis que eu fosse. Então aí eu fui lá. E aí a gente, né, Gerson, a gente pensou assim, primeiro caminho foi para criança, segundo para adolescente, o terceiro vai ser para quem? População idosa. É lógico, estava tudo planejado, tudo... Sabe aquelas coisinhas tudo planejadas, né? Veio a pandemia, como que a gente vai fazer uma atividade presencial e com o idoso no meio da pandemia, né? E aí a gente foi para o remoto. A gente adaptou toda a nossa técnica, todo o nosso processo, porque eu mostrei ali rapidamente a ação, mas a ação ela tem uma forma de registro, um processo de registro, de planejamento, enfim, que é o processo em si, né, que foi validado como método, e a gente adaptou para o ambiente virtual, né? Então, a gente ficou vazio ali na rua, ficou todo mundo aqui, né? E a gente fez essa adaptação, e gente, foi muito legal.
Porque o primeiro grupo, que era o dos idosos, a gente pensou assim, como que os idosos vão para o virtual? Eles não sabem nem ligar o celular, né, na época, né? E por incrível que pareça, a gente viu uma predisposição tão grande dessa população em aprender a mexer, e foi muito, muito legal o nosso grupo focal com os idosos, mas tiveram outros, né? A gente teve outro, validamos o método, porque foi muito mais interessante, porque um grupo focal presencial, a pessoa precisa se expor mais do que no virtual. Então a gente conseguiu trabalhar muito questões de muito mais vulnerabilidades no virtual do que a gente conseguiria no real, né? Então, esses aqui foram alguns dos nossos convites, né? E, enquanto isso, quem se conectava com o presente, aqui era o dia da defesa, viu? Olha que eu trago para vocês. O diploma não deve ser do Thierry, não. Ó. Quem assinou a ata de defesa aqui, olha o Potter. Ele já aparece aqui. E aí, Potter, em 2021, o que você fez? Então, enquanto ela estava lá com os idosos no virtual, eu fiz uma conexão também lá do futuro com as crianças. Isso também foi muito interessante, assim, né? É uma época difícil, foi uma época difícil, mas de muitas, né, que virão, a gente tem que estar preparado, mas o mais importante, eu acho, de tudo, é a conexão que elas têm com a gente, porque eu sou do futuro e eu sou um humano, então o futuro é de vocês também. E você não contou para eles qual é a tua relação com o Potter do passado? O Potter do passado é meu tataravô, que lá no ano de 1900 de bolinha criou a bioética. E aí ele passou pai, filho, então assim foi. Ah, entendi. Então eu sou bisneto dele. Bis. 2022, novo Ibero. 2022 começou a melhorar um pouco, a gente continuou no virtual. Vocês veem ali que começa a aparecer algumas coisinhas ali na cidade. A gente teve aqui outras oficinas, muitas delas se transformaram em artigo científico, foram, né? Projeto pós-doutoral, a gente tem aqui até o João, a Eliane estava aqui também, que fizeram estágio, teve defesa, dissertação, enfim. A gente aproveitou o método aqui para trabalhar bastante, né? 2023, você fez o quê? Fiz um podcast. O Thierry fez um podcast falando de mim, né? E foi bem interessante também. E 24? O que você aprontou? O que eu fiz? Meu Deus. 24 a gente tem um novo Ibero, né? E de novo aqui, novas oficinas, novos grupos focais, trabalhando novas questões, né? E nesse ano, no Ibero 2024, quem apareceu aqui? Já tô, carteirinha já, né? Todo mundo conhece. E aí participei, né, do E ele só vinha de passagem, o que a gente fez daí? Que a gente Segurou você? Aí você não conseguiu voltar mais? Aí você ficou de 24 até hoje? Não, Você mas é que eu voltou? vou e volto, porque não tem como ficar aqui, entende? Eu estou acostumado com lá e não consigo ficar aqui. E aí, o que você fez aqui? Isso aqui foi o quê? Na escola? Isso, aí aqui foi na escola também, mais um projeto. Levando bioética, levando Potter, sempre explicando para as crianças, tudo Sempre isso. tentando validar o método, e é muito difícil acessar as escolas, porque elas não entendem também o método tradicional e não questionando, né, o método. A gente está aqui pela história, né? Mas a gente tem que ir modificando, porque o processo é diferente, né? Só que é uma ferramenta que talvez esteja, como eu estou longe, né? Estou lá no futuro, seja além do que a gente está fazendo agora, do 25, tradicional. o que tu fez? Você Ah, começou, mulher. agora você grudou. Ah, sim, aí agora eu... Olha a identidade marista! agora eu já sou eu sou filho da PUC já. Então aí você veio aqui para o Dia Mundial da Água, né? A recepção é sempre Aqui o Potter legal. veio falar com a comunidade acadêmica aqui da PUC a respeito, né? Até o tema aqui foi a última água, como que era? A última gota de água se apagou. Quando apagou lá, né? Aí não tem mais água agora, realmente. É só comprimido de sobrevivência, então... O Potter foi pra Maloca, COP30! Gente, o Potter estava na COP30, na Maloca, olha ali. Né? Virtualmente. E essa que está em cima da mesa sou É. eu. Não sei Esse é como Marco. meu avatar ficou ali em cima da mesa, mas tudo bem. Isso aqui foi o quê? Aí a gente foi na virada cultural também, participamos um pouquinho ali.
Aí volta aqui para a PUC, você foi procurar aqui o Rio Belém? O Rio Belém. Ele fez todo o percurso. Fez o percurso do Rio Belém em Curitiba aqui, né? Voltou aqui para a PUC para instigar aqui os alunos a participarem, a engajarem. E aqui? Aqui é também um projeto, uma ação que é como se fosse um piloto do que agora eu vou voltar também para fazer o doutorado do Thierry. Então a gente vai falar sobre o Rio Belém e fazer essa ação. Com crianças do ensino básico também, aqui alunos do Alex, também nosso aluno do mestrado, né? Muito pensativo, né? Ele estava 26, agora, eis que... Clube da Água. Clube da Água, ele você é o Thierry, não sei, o presidente Thierry, do clube, que é uma liga acadêmica que a gente tem aqui na Digamos PUC. assim que é a mesma coisa. Então ele estava aqui angariando os alunos, Dia da Água, Dia Mundial da Água de 2026, né? Isso aqui... Espetáculo, a gente fez o espetáculo, vim para fazer o espetáculo, agora eu sou ator também, olha que chique, não é? Vim para fazer o espetáculo, o Thierry criou o espetáculo Infantil, falando sobre água e e sobre bioética, é importante, porque ele faz a popularização da bioética também, uma peça bem interessante. Eu sou um bioeticista, então eu venho representando a bioética do futuro, mas eu venho representando a bioética. E o nosso grupo focal, fechando aqui, que a gente fez nessa edição, né? Então a gente fez aqui 5 grupos focais: vulnerabilidade de gênero, bioética clínica, tecnologia bioética, bioética ambiental, mulheres migrantes, cidadania e voto, que é o único que ainda vai ficar um pouquinho para fazer. Mas a ideia que todos esses caminhos que a gente fez, a gente está no 6º agora, todos eles a gente tem um livro. A gente fez um livro, a gente transformou todo o conteúdo teórico, todas as atividades práticas em livros, todos eles estão disponíveis para a população, para os professores, para a sociedade, para quem quiser articular os temas da bioética de uma outra forma, com uma outra linguagem, procurando dar acessibilidade, acesso, conhecimento, popularizar tudo que a gente trabalha no âmbito teórico, né? O Thierry personifica isso, então ele foi um personagem que foi criado numa dissertação de mestrado, com esse intuito de ter um produto, foi um produto que vingou, que frutificou, que valeu a pena, e ele está trazendo a nossa expectativa, que é o que a gente quer, de popularizar a bioética, de mostrar que a bioética não é aquele bicho-papão que pune, que fica criticando ali em cima, não. Ela é bioética no dia a dia, mostrar como que a gente integra a sociedade com a academia, e nada melhor do que um personagem simpático, que traz um monte de conceitos, né? Conceitos, né? Um monte de conceitos, né? Um monte de formas da gente diminuir essa distância, né? Então é uma alegria muito grande para mim, como orientadora, né? De estar vivenciando isso com ele. Eu gosto muito de estar junto nas ações, de estar trabalhando ali no dia a dia, que é o que a gente estava conversando agora, né? Cada pessoa que a gente fala, que a gente parece que conecta um pontinho, né? E vai formando uma grande constelação, né? De pessoas conectadas dentro de um mesmo pensamento, né? Então vale muito a pena, isso nos preenche, né? Nos preenche, então é muito legal. Então, apresento aqui para vocês aqui um produto. Eu não sou produto nosso. E agradecer a vocês, né, os bioticistas, porque nós somos construtores de pontes, né? E lá no futuro, eu tenho certeza que a gente vai conseguir melhorar. Ainda não temos animais, nem florestas, respira com cilindro, mas pelo trabalho de vocês, o futuro tem melhorado. Então, eu estou aqui para agradecer vocês. Obrigada, bom final de semana. As minhas malas para viajar de novo. Tchau, gente. Até a próxima.